Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós compartilhamos da palavra do Senhor Jesus. E hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Essa palavra, ela está baseada em 1 Samuel 17, que fala quando Davi, ele venceu Golias. E essa palavra, ela tem por título, Como vencer as batalhas da nossa vida. Fique aqui nesse vídeo comigo até o fim, que você vai entender e você vai também, eu vou te passar aqui lições, 3 lições para te ajudar a vencer as suas batalhas, as suas lutas. Eu não sei o que o inimigo tem te roubado. Eu não sei se é algo na sua área financeira. Eu não sei se é com algo com os seus filhos. Se é algo no seu casamento. Eu não sei o que o inimigo tem tentado te roubar. Não sei qual é a luta, qual é a batalha que você tem enfrentado no seu dia a dia, na sua vida. Mas eu senti de gravar esse vídeo que fala sobre batalhas espirituais e como você pode vencer. Eu vou te dar aqui 3 dicas para você vencer as suas batalhas espirituais. Aqui nós vemos no texto de 1 Samuel, que fala quando o gigante Golias afrontou o povo de Israel. Naquele momento ali, Davi olhou, não para aquele gigante com seu tamanho real, mas Davi olhou com os olhos espirituais. E muitas vezes nós também devemos olhar de forma espiritual, porque nem todas as lutas você vai estar vendo ali, mas são lutas espirituais, algo que você não está vendo. E hoje eu quero te ensinar como fazer para vencer essas lutas. E aqui a primeira lição que eu quero passar para vocês, que Davi, ele lutou com armas espirituais. E aqui em 1 Samuel, o versículo 38 a 40, aqui no 1 Samuel 17, está falando que Saul, ele queria que Davi vestisse roupas, né? Como todo mundo já sabe a história, Saul queria que Davi vestisse as roupas dele para que Davi enfrentasse o gigante, porque os outros estavam com medo, mas Davi, ele olhou com outros olhos e ele falou, não, eu vou enfrentar o gigante, mesmo sendo pequeno, eu vou enfrentar esse gigante. Ele estava olhando com os olhos de Deus naquele momento. E nós vemos que Saul, ele quis que Davi vestisse roupas, as roupas dele daquela época, as roupas de guerra. Davi até tentou, mas Davi não conseguiu vestir aquelas roupas, porque aquelas roupas não cabiam nele, aquelas roupas não eram para ele, porque aquelas roupas simbolizavam os homens, simbolizavam, né, o jeito de lutar que o homem tem. Mas Davi, ele lutaria com armas espirituais. As suas armas não vinham de homens. A arma dele vinha de Deus. Davi, ali naquele momento, Deus mandou ele fazer o quê? Pegar apenas, né? Ele pegou o seu cajado, ele escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que ele trazia, e lançou mão de sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Então nós vemos que Davi buscou outras armas que o Senhor mandou ele buscar. Não foi armas de homem, para que o homem se gloriasse, mas foi as armas que Deus mandou que ele buscasse para vencer aquele gigante. Já era tudo, né, conforme Deus mandou. O que eu quero dizer para você? Você também tem armas espirituais que o Senhor, ele tem te dado para vencer esse gigante, para vencer o inimigo. E quais são as suas armas? Nós temos a oração, que ela é uma arma espiritual. Nós temos também o jejum, que também é uma arma espiritual fortíssima, para que você possa estar ali vencendo as astutas ciladas do inimigo, estar ali vencendo o seu gigante, o que você tem enfrentado. Eu não sei o que é, mas nós podemos estar usando essas armas para poder vencer. E eu estou aqui te passando que a oração, o jejum, a obediência a Deus
nós temos várias armas para que possamos vencer o inimigo que se levanta contra nós, que vem nos afrontar. Aqui como Golias, ele levantou para afrontar o povo de Israel. Nós também se levantará gigantes para nos afrontar, para afrontar o povo de Deus. Se levantará gigantes no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento. Se levantará gigantes para tentar nos abater, para tentar nos parar, por exemplo. Mas nós temos as nossas armas espirituais, que é a oração, o jejum. Nós temos nossas armas espirituais, que é ler a palavra, é você estar ali ligado com o Senhor, manter o seu foco em Deus, e ali você vai estar sendo munido, ali você vai estar tendo, uma munição, as suas armas espirituais vão estar ali sendo trajadas naquele momento. Eu vou estar te passando agora outra estratégia que você pode estar usando, que é exerça a sua autoridade em Deus. Você sabia que você tem uma autoridade para exercer, uma autoridade em Deus? Você sabia que você como filho, você pode estar se defendendo. Você como filho, você pode estar ordenando para que o inimigo, ele saia. Você pode estar ordenando para que o inimigo, ele caia por terra, para que ele fuja de vós. Enquanto você está ali resistindo, a palavra do Senhor fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você está ali se munindo com as suas armas espirituais, enquanto você está ali fazendo a vontade do Senhor, se munindo ali, ele vai fugir de você. E você vai estar exercendo a sua autoridade em Cristo, porque Cristo te deu autoridade. Ao morrer na cruz do Calvário, você foi comprado por Cristo e assim você tem autoridade como filho. Você está na família de Deus ao aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E você pode exercer essa autoridade. Nós vemos aqui Davi exercendo a sua autoridade. Davi sabia quem ele era em Cristo. Davi chegou até ali, aquela luta ali, naquela batalha, e Davi olhou aquele gigante e disse, quem é esse? Quem é esse incircunciso? Que fala aqui no versículo 26. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o povo do Deus vivo? Quem é esse que está aqui, zombando do povo de Israel, do povo de Deus? Quem é esse? Quem é ele pensa que é, Quem ele pensa que é? Nós vemos Davi se posicionando. Davi estava exercendo a sua autoridade em Cristo. Como muitas pessoas devem estar fazendo, exercendo a sua autoridade. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você pode exercer hoje mesmo a sua autoridade e dizer basta. Dizer basta ao inimigo, ele não vai mais lutar contra a tua vida. Você se posiciona como serva de Deus, você se posiciona como filho de Deus e diz não para o inimigo e diz que ele vai ter que sair. E nós vemos aqui muitos tendo medo do gigante, nós vemos aqui muitas pessoas fugindo do gigante, mas Davi, como ele sabia quem ele era em Deus, como ele sabia que ele ia vencer aquela guerra, Davi se posicionou contra aquele gigante. Ele não fugiu, mas ele resistiu e se posicionou contra aquele gigante, porque Davi sabia que Deus ia dar autoridade, Davi sabia que Deus ia dar estratégia para vencer aquele gigante. E então, eu quero te dizer, Deus te dá estratégia para vencer os gigantes que estão lutando contra a tua vida, para vencer os gigantes que você tem enfrentado. Basta você crer nisso, basta você exercer a sua autoridade. E por último também, nós vemos aqui no versículo 45, diz que Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Então, no mesmo momento, nós vemos aqui o gigante zombando de Davi,
O gigante dizendo como ele era pequeno, o gigante dizendo, você pensa que eu sou um cão? Você pensa que eu sou um cão para vir a mim com paus? E ali o gigante começou a zombar de Davi, achar Davi pequeno, mas para Deus Davi era grande. Para Deus Davi era suficiente, porque Davi sabia obedecer a Deus. Davi tinha as estratégias na mão, porque quem venceria aquela luta? Quem venceria aquela luta não era Davi, mas era Deus. Deus iria na frente. Deus derrubaria aquele gigante. Então, nós vemos aqui que Davi é a última estratégia que eu quero te passar. Porque Davi, ele orou em nome do Senhor. Aqui diz, né? Ele orou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, você também deve orar. Quando você for orar, quando você for ordenar, você vai ordenar em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ordenar em nome de Jesus. Você vai ordenar para que o inimigo caia por terra, para que o inimigo vá embora em nome do Senhor. Você vai exercer essa autoridade, como Davi fez, mesmo o inimigo zombando. Davi não teve medo, mas ele exerceu a sua autoridade e disse para ele, né? Você vai ser derrubado em nome do Senhor. E nós vamos também vencer as nossas guerras, as nossas lutas, em nome do Senhor. Então, essas palavras que eu deixo para você, que você possa estar meditando nessa palavra, para poder estar vencendo as suas guerras diárias, porque nós passamos por muitas guerras, que você hoje possa estar sabendo como lutar, mas que você hoje possa se posicionar. Eu quero que você entenda que você deve se posicionar para vencer esse gigante. E fique com essas palavras. Deixe seu like, se inscreva no canal também, para que você possa estar recebendo mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo.